Existe um motivo para algumas pessoas conseguirem dizer não e todo mundo aceitar numa boa. Existe um motivo para, quando você diz não, você se sentir culpado, dar explicações demais, ou a outra pessoa simplesmente te ignorar. A diferença não está no que você diz. Está em como você diz. Nicolau Maquiavel já entendia isso há 500 anos. E a psicologia moderna finalmente tem a ciência para explicar o porquê. Hoje eu vou te revelar exatamente como estabelecer limites que sejam firmes, mas não agressivos. Limites que gerem respeito e não ressentimento. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo fundamental. 90% das pessoas não sabem colocar limites. Elas oscilam entre dois extremos, ou são passivas demais e deixam que todo mundo as pisoteie, ou são agressivas demais e terminam isoladas e odiadas. Só 10% encontraram o ponto médio, aquele espaço onde seus limites são claros, firmes e respeitados, onde você não precisa gritar, nem se desculpar, onde as pessoas simplesmente aceitam o que você diz. Esse ponto médio tem um nome na psicologia. Se chama assertividade. E não é o que a maioria acredita. A pesquisa em psicologia define a assertividade como a capacidade de expressar seus sentimentos, pensamentos e necessidades de forma clara, honesta e respeitosa. É o espaço equilibrado entre a passividade e a agressão. A passividade é quando você evita o conflito a todo custo. Diz sim quando quer dizer não. Deixa que outros decidam por você. Sacrifica suas necessidades para manter a paz. E no final termina ressentido, frustrado e sem respeito próprio. A agressão é quando você tenta se impor pela força, quando alça a voz, quando ataca, quando não se importa com os sentimentos dos demais. E embora às vezes funcione a curto prazo, gera medo e desconexão. As pessoas te obedecem, mas te odeiam em segredo. A assertividade é diferente. É firme, mas respeitosa. É clara, mas não cruel. É direta, mas não destrutiva. E aqui está a parte que ninguém te conta. A assertividade pode ser aprendida. Não é um traço de personalidade com o qual você nasce. É uma habilidade que se treina. Um estudo descobriu que o treinamento em assertividade durante 10 semanas melhorou significativamente os níveis de estresse, ansiedade e depressão nos participantes. Não porque resolveram todos os seus problemas, mas porque aprenderam a colocar limites sem destruir seus relacionamentos. Outro estudo publicado na revista de Psicologia Clínica demonstrou que as pessoas que praticam assertividade regularmente têm níveis de cortisol significativamente mais baixos. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando você não põe limites, seu corpo vive em um estado de alerta constante. Quando você os põe, seu sistema nervoso se relaxa, porque sabe que você está protegido. A pesquisa também mostra que a assertividade está diretamente correlacionada com a autoestima. Não é que as pessoas com alta autoestima sejam mais assertivas, é que praticar a assertividade aumenta a autoestima. É um ciclo virtuoso. Cada limite que você põe reforça seu senso de valor próprio. Maquiavel entendia isso de outra maneira. Ele escreveu que os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem. E ele estava certo. As pessoas que não põem limites são as mais ofendidas, porque ao não definir onde terminam elas e começam os outros, convidam à invasão. Mas ele também escreveu que deve ser evitado ser odiado. O limite agressivo gera ódio. O limite assertivo gera respeito. Então, como se coloca um limite assertivo na prática?
Existe uma técnica da terapia comportamental dialética que se chama MANIFESTE. É um acrônimo que te dá a estrutura exata para qualquer conversa onde você precise pôr um limite. Deixa eu te explicar cada parte. O M é por mapear. Mapeie a situação de forma objetiva, sem julgamentos, nem interpretações. Só os fatos. Por exemplo, em vez de dizer, você sempre me ignora quando eu falo, diga, ontem, quando eu estava falando, você checou o seu celular 3 vezes. O A é por articular. Articule como essa situação te faz sentir. Usando declarações em primeira pessoa. Não diga, você me faz sentir, porque isso soa como acusação. Diga, eu me sinto ou eu me sinto. Por exemplo, eu me sinto pouco valorizado quando isso acontece. O N é por necessitar. Declare claramente o que você precisa ou quer, sem rodeios, sem desculpas. Por exemplo, eu preciso que, quando conversarmos, seu celular esteja guardado. O I é por implantar. Implante o benefício de atender ao seu pedido. Não como ameaça, mas como consequência positiva. Por exemplo, quando você me presta atenção completa, nossas conversas são muito melhores para nós dois. Isso é MANI. Agora vem FESTE. O F é por focar. Foque no seu objetivo. Não se deixe desviar. Não entre em discussões laterais. Se a outra pessoa tentar mudar o tema ou se defender, volte calmamente ao seu ponto. O E é por expressar confiança. Sua linguagem corporal importa. Contato visual. Postura ereta. Voz firme, mas não agressiva. Mesmo que você não se sinta seguro por dentro, haja como se estivesse. O S é por solucionar. Esteja disposto a encontrar um ponto médio se for razoável, mas não ceda no essencial. Se seu limite é importante, mantenha-o. Se houver margem para flexibilidade, ofereça-a. O T é por testar. Teste se a pessoa compreendeu seu limite, pedindo que ela repita o que você disse com as palavras dela. O E é por estabelecer. Certifique-se que a pessoa entende as consequências de ultrapassar o seu limite. Essa estrutura funciona porque cobre todas as bases. Você se comunica claramente, controla suas emoções e deixa espaço para a relação sem sacrificar seu limite. Deixa eu te dar um exemplo completo de como usar MANIFESTE em uma situação real. Imagine que um camarada constantemente te pede dinheiro emprestado e nunca te devolve. A maioria das pessoas ou evita o tema completamente, ou explode com frustração. Ambas as respostas destroem a relação. Com MANIFESTE, você faria assim: mapear. Nos últimos 3 meses, você me pediu dinheiro emprestado 4 vezes, totalizando R$ 1.500. E não me devolveu nada. Articular. Eu me sinto incomodado e preocupado quando isso acontece, porque afeta meu orçamento e me faz sentir que nossa amizade está desequilibrada. Necessitar. Eu preciso que você me devolva o que me deve antes de considerar te emprestar mais dinheiro. Implantar. Quando a gente lida com dinheiro de forma clara entre nós, nossa amizade é mais forte e não há ressentimentos ocultos. E então você aplica FESTE. Você foca se ele tentar mudar o tema. Expressa confiança com sua postura e tom de voz. Soluciona se ele propuser um plano de pagamento razoável. Teste perguntando: então, só para confirmar, como você vai fazer para me pagar? Estabeleça dizendo: se você não cumprir o combinado, não poderemos mais fazer negócios juntos. Note como não houve insultos.
Não houve gritos, não houve desculpas por ter a necessidade de que te devolvam seu dinheiro. Foi claro, firme e respeitoso. Mas deixa eu ser honesto com você. Aprender a técnica é a parte fácil. A parte difícil é manejar o que vem depois. A culpa. Sentir culpa depois de pôr um limite não significa que você tenha feito algo de errado. Significa que seu sistema nervoso está fazendo o que está programado para fazer. Proteger a conexão com os outros. Nós, humanos, somos animais sociais. Durante milhares de anos, ser expulso do grupo significava a morte. Seu cérebro ainda opera com essa programação. Quando você impõe um limite, seu sistema nervoso interpreta que você está arriscando a conexão e te manda um sinal de alarme em forma de culpa. Mas esse sinal não é uma bússola moral. É um reflexo biológico. E como todo reflexo, pode ser modificado com prática. A terapia comportamental dialética tem uma técnica para isso chamada ação oposta. Quando a culpa te empurra a se retratar, a se desculpar, a ceder, você faz exatamente o oposto. Mantém seu limite, não se explica demais, não pede perdão por ter necessidades. No princípio se sente terrível, seu corpo grita que você está em perigo. Mas, a cada repetição, o sistema nervoso aprende que impor limites não destrói relações, as fortalece, e a culpa começa a diminuir. Os neurocientistas chamam a isso de neuroplasticidade. Seu cérebro, literalmente, muda sua estrutura quando você pratica novos comportamentos. As conexões neuronais que associavam limites com perigo se debilitam. As conexões que associam limites com segurança se fortalecem. Este processo leva tempo. Estudos sugerem que são necessários entre 60 e 90 dias de prática consistente para que um novo padrão de comportamento se torne automático. No início, cada limite será uma batalha interna. Depois de uns meses, será tão natural quanto respirar. O que a maioria não entende é que o desconforto inicial é um investimento. Você está pagando o preço de anos de não impor limites. Mas uma vez que você paga essa dívida, você vive livre. Maquiavel escreveu que é melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. Isso se aplica perfeitamente aos limites. O arrependimento de impor um limite dura pouco. O arrependimento de não impô-lo dura a vida toda. Agora, se você continua assistindo a este ponto do vídeo, você é diferente da maioria. A maioria abandona quando o conteúdo lhes incomoda. Você ficou. Isso me diz que você quer mudar de verdade. Se este tipo de conteúdo te importa, se você quer que eu siga revelando as estratégias que os poderosos usam para ganhar respeito, o botão de super obrigado é como você diz, siga em frente. Não é só apoio, é a sua forma de dizer quero mais táticas reais sobre como dominar as interações humanas. Agora, deixe-me falar sobre algo que a maioria ignora quando aprende sobre limites. Nem todos os limites são iguais. Há diferentes tipos, e cada um requer uma abordagem diferente. Estão os limites físicos, seu espaço pessoal, seu corpo, seu tempo. Estes são os mais fáceis de identificar, mas às vezes os mais difíceis de defender, porque requerem dizer não no momento. Cara a cara, estão os limites emocionais. Até onde você permite que outros afetem seu estado emocional? Quanta negatividade você absorve? Que temas você está disposto a discutir? Estes são mais sutis, mas igualmente importantes. Estão os limites mentais, suas opiniões, suas crenças, seu direito a pensar diferente.
Muitas pessoas permitem que outros lhes digam o que pensar porque temem o conflito. E estão os limites materiais: seu dinheiro, suas posses, seus recursos, a quem você empresta coisas, a quem você dá acesso ao que é seu. Cada tipo de limite requer prática separada, não porque sejam fundamentalmente diferentes, mas porque ativam diferentes medos. O medo de parecer egoísta, o medo de parecer frio, o medo de perder a relação, o medo de parecer difícil. Maquiavel escreveu que os homens são tão simples que quem quiser enganá-los sempre encontrará quem se deixe enganar. Mas também se aplica ao contrário. As pessoas que não têm limites claros convidam a que outros se aproveitem delas. Não porque sejam más pessoas, mas porque a natureza humana busca o caminho de menor resistência. Se você não tem limites, você é o caminho de menor resistência. Há um conceito em psicologia evolutiva chamado detecção de explorabilidade. Os humanos, inconscientemente ou não, avaliamos constantemente os outros para determinar o quanto podemos tomar deles sem consequências. Não é que sejamos malvados. É um mecanismo de sobrevivência herdado de nossos ancestrais. Quando alguém detecta que você não tem limites claros, seu cérebro inconscientemente o registra. E da próxima vez que precisar de algo, você será a primeira opção. Não por maldade, por eficiência. É mais fácil pedir a você do que pedir a alguém que diz não. Isto explica por que algumas pessoas sempre terminam sendo as que carregam com tudo. No trabalho, na família, nas amizades. Não é coincidência. É o resultado de sinais sutis que enviaram ao mundo dizendo que seus limites são negociáveis. Maquiavel o colocou de outra maneira. Escreveu que os homens devem ser acariciados ou aniquilados, porque as ofensas leves permitem vingança, enquanto as graves a impedem. Aplicado aos limites. Isto significa que os limites pela metade são os mais perigosos. Te fazem parecer fraco, sem te proteger realmente. Deixe-me dar um exemplo prático de como se vê um limite assertivo versus um passivo versus um agressivo. Situação. Seu chefe te pede que trabalhe no fim de semana pela terceira vez neste mês. Você já tinha planos. Resposta passiva. Sim, claro, não há problema. Eu cancelo meus planos. E por dentro você se sente ressentido, explorado, sem valor. Resposta agressiva. Sempre é a mesma coisa com você. Nunca respeita meu tempo. Procura outro. E gera um conflito que pode te custar o emprego. Resposta assertiva. Entendo que há urgência com este projeto. Já trabalhei nos últimos 2 fins de semana e tenho compromissos que não posso cancelar. Posso ajudar na segunda de manhã cedo. Ou buscar outra solução que funcione para ambos. Note a diferença. Você não se desculpou por ter uma vida fora do trabalho. Você não atacou seu chefe. Você reconheceu a situação, expressou seu limite e ofereceu uma alternativa. Isto é o que os pesquisadores chamam de encontrar o ponto médio. Você não é um mártir. Você não é um agressor. Você é alguém que respeita suas necessidades, sem pisotear as dos outros. Um estudo de 2024, publicado na Current Psychology, encontrou que a assertividade é a capacidade de ser honesto com as próprias crenças e interesses, sem negar os direitos dos demais. É um balanço delicado, mas treinável. Agora, deixe-me falar sobre o que acontece quando você começa a impor limites pela primeira vez. As pessoas que estavam acostumadas a que você não tivesse limites vão resistir. Vão testar seus novos limites. Vão tentar te fazer sentir culpado.
Vão dizer que você mudou, como se fosse algo ruim. Isto é normal e é uma prova. As pessoas que te respeitam de verdade aceitarão seus novos limites depois de um período de ajuste. Podem se sentir confusas no princípio, mas eventualmente se adaptarão. Sabe, aquelas pessoas que só te valorizavam porque podiam te usar, elas vão embora. E a partida delas não é uma perda, é uma limpeza. Existe uma fase nesse processo que os psicólogos chamam de extinção, quando você deixa de reforçar um comportamento que antes reforçava. A outra pessoa intensifica esse comportamento temporariamente, esperando que você volte a ceder. É como quando uma criança chora mais alto porque o choro anterior não funcionou. E você cede nesse momento. Você ensina a ela que só precisa insistir mais. Se você se mantém firme, o comportamento eventualmente se extingue. O mesmo acontece com os adultos. Quando você começa a colocar limites, as pessoas que estavam acostumadas a que você não os tivesse vão pressionar mais forte, vão usar a culpa, vão usar a manipulação, vão usar tudo o que antes funcionava. Esse é o momento crítico. Se você cede, você reforça o comportamento invasivo. Se você se mantém, você estabelece o novo paradigma da relação. A boa notícia é que essa fase é temporária. Dura dias ou semanas, não anos. E uma vez que passa, a relação se reconfigura em termos mais saudáveis. Maquiavel escreveu que aquele que deseja ou pretende reformar um estado corrompido deve reter pelo menos a sombra dos modos antigos. Aplicado aos limites, isso significa que você não tem que mudar tudo de golpe. Você pode começar com limites pequenos, ir aumentando gradualmente. Deixar que as pessoas se adaptem enquanto você ganha confiança. Existe uma pesquisa interessante sobre a consistência dos limites. Estudos mostram que quando você deixa seus limites escorregarem de vez em quando, as pessoas começam a ignorá-los completamente. Mas quando você é consistente, mesmo quando é incômodo, as pessoas aprendem a respeitá-los. A consistência é mais importante que a intensidade. Um limite suave, mas consistente, é mais efetivo que um limite forte, mas inconsistente. Pense nisso como treinar um cachorro. Se às vezes você permite que ele suba no sofá e às vezes não, ele nunca aprenderá a regra. Ele estará constantemente testando. Mas se a regra é consistente, eventualmente ele a internaliza e para de testar. As pessoas funcionam igual, não porque são simples, mas porque assim funciona o aprendizado. Sua consistência ensina aos outros que seus limites são reais. Sua inconsistência lhes ensina que são negociáveis. Maquiavel entendeu isso perfeitamente. Ele escreveu que os homens hesitam em ofender a quem se faz amar, como a quem se faz temer. Mas o temor o mantém um medo da punição que nunca abandona. Aplicado aos limites, o respeito aos seus limites se mantém pela certeza de que você os defenderá sempre. Você não tem que ser agressivo para ser temido nesse sentido. Você só tem que ser previsível. As pessoas respeitam a consistência porque sabem exatamente o que esperar. Agora, deixe-me te dar um exercício prático que você pode começar hoje. Identifique uma situação recente, onde você não colocou um limite e deveria ter colocado. Pode ser algo pequeno, um favor que você não queria fazer, uma interrupção que você tolerou, um comentário que te molestou, mas você deixou passar. Agora, escreva como você teria respondido usando a estrutura M-A-N-I-F-E-S-T-E. Descrever a situação.
expressar como você se sente, afirmar o que você precisa, reforçar o benefício. Você não tem que fazer isso ao vivo ainda. Só escrever. Isso treina seu cérebro para ter as palavras prontas na próxima vez. Depois de escrever 3 ou 4 situações, escolha a mais fácil e pratique dizer em voz alta, sozinho, frente a um espelho, se quiser. O objetivo é que as palavras saiam da sua boca sem que você tenha que pensá-las. Quando você tiver praticado o suficiente, faça isso na vida real. Comece com limites de baixo risco. Situações onde as consequências de falhar são mínimas. Um vendedor insistente, um conhecido que pede demais, uma solicitação menor no trabalho. Cada limite que você coloca com sucesso fortalece sua confiança para o seguinte. É um músculo que se desenvolve com o uso. Tem algo mais que eu preciso te dizer sobre a vergonha tóxica. A vergonha tem um papel enorme em sabotar sua capacidade de ser assertivo e colocar limites saudáveis. A vergonha tóxica, o tipo que sussurra, você não é suficiente, opera no fundo, muitas vezes inconscientemente, sabotando sua confiança e te deixando se sentindo indigno. Se você cresceu em um ambiente onde suas necessidades foram ignoradas ou criticadas, provavelmente internalizou a crença de que seus limites não são importantes, que pedir o que você precisa é egoísta, que molestar os outros é imperdoável. Essa vergonha não é sua, te foi implantada e pode ser desinstalada. O psicólogo John Bradshaw chamou isso de vergonha tóxica. É diferente da vergonha saudável que te ajuda a reconhecer quando você fez algo de errado. A vergonha tóxica te diz que você é ruim, que sua existência é o problema, que suas necessidades são um fardo. Essa crença se instala cedo, quando uma criança expressa uma necessidade e é ignorada, castigada ou ridicularizada. Ela aprende que suas necessidades são perigosas. Ela aprende a suprimi-las. Ela aprende que pedir algo é arriscar-se à rejeição. Essa criança cresce e se torna um adulto que não consegue colocar limites. Não porque não saiba como, porque no fundo acredita que não tem o direito de tê-los. A boa notícia é que o que foi aprendido pode ser desaprendido. O cérebro adulto é capaz de formar novas crenças, mas requer trabalho consciente e repetido. O primeiro passo é reconhecê-la. Quando você sente que não tem o direito de colocar um limite, pergunte-se de onde vem essa crença. É sua ou é de alguém mais? A terapia comportamental dialética ensina uma habilidade chamada autovalidação. É reconhecer e afirmar que seus sentimentos, pensamentos e comportamentos são compreensíveis e legítimos. Você não tem que se sentir culpado por ter necessidades. Todos nós as temos. Maquiavel escreveu que a natureza humana não muda. Só se aprende a jogar melhor o jogo. Aplicado a você mesmo. Isso significa que você não pode eliminar suas necessidades, mas você pode aprender a expressá-las de forma que sejam respeitadas. Deixe-me resumir o que você aprendeu hoje. Primeiro, a assertividade é o ponto médio entre passividade e agressão. É a única forma de colocar limites que gerem respeito duradouro. Segundo, a técnica MANIFEST e te dá uma estrutura para qualquer conversa onde você precise colocar um limite. Descrever, expressar, afirmar, reforçar. E, então, mindful, atento, aparecer seguro, negociar. Terceiro, a culpa depois de colocar um limite é um reflexo biológico, não uma bússola moral. Se reduz
com a prática usando a ação oposta. Quarto, existem diferentes tipos de limites e cada um ativa diferentes medos. Pratique cada tipo separadamente. Quinto, a consistência é mais importante que a intensidade. Um limite suave, mas consistente, é mais efetivo que um forte, mas inconsistente. Sexto, as pessoas que te respeitam se adaptarão aos seus limites. Aquelas pessoas que só te usavam, elas vão sumir da sua vida. Essa partida é uma faxina, não uma perda. Sétimo, a vergonha tóxica sabota a sua capacidade de ser assertivo, mas ela pode ser desinstalada com autovalidação e prática. Nicolau Maquiavel já sacava isso há 500 anos, que o poder real vem do autodomínio, não de dominar os outros, mas de se dominar a si mesmo. E estabelecer limites é uma das formas mais puras de autodomínio, quando você sabe exatamente onde você termina e onde o outro começa. Ninguém pode invadir o seu território sem a sua permissão. Quando você expressa as suas necessidades sem se desculpar, as pessoas te tratam de forma diferente. Quando você diz não sem culpa, você libera energia para dizer sim para aquilo que realmente importa. Estudos mostram que pessoas assertivas têm relacionamentos muito mais satisfatórios. Não apesar dos seus limites, mas graças a eles. Porque limites claros eliminam a ambiguidade. A outra pessoa sabe exatamente onde está pisando. Não tem que adivinhar. Não tem que andar em ovos. Paradoxalmente, os limites criam mais intimidade, não menos. Quando você sabe que alguém está te dizendo a verdade sobre o que precisa, você pode confiar no que ela diz. Agora, quando alguém diz que está tudo bem, mas claramente não está, a confiança se esvai. Esse é o poder que Maquiavel descrevia. Não o poder da força bruta, mas o poder de quem conhece o seu valor e não permite que ninguém o diminua. E agora, você também tem as ferramentas para desenvolver esse poder. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar cedendo por medo de incomodar? Ou vai começar hoje a construir os limites que você merece? A escolha é sua. Mas lembre-se do que disse Maquiavel. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. Agora eu quero te ouvir. Maquiavel sabia que limites são poder. Quando foi a última vez que você cedeu em um limite? E se arrependeu? Comenta firme se você já domina a arte dos limites assertivos. Comenta culpa se você ainda luta com o sentimento depois de dizer não. E me conta, qual é o limite mais difícil que você tem que impor na sua vida agora? Eu leio todos os comentários e respondo os que eu consigo. A gente se vê no próximo vídeo.